sou Luana Prígio. Oi, eu sou a Flávia Gobi. E vamos começar mais um Ouvir Falar. E mais do que nunca faz sentido esse nome, porque estamos aqui com Inara, que é fonoaudióloga também, mas é da área da audiologia. E vamos bater um papo muito bom hoje aqui. Eu estava ansiosa por essa conversa, né? Tanto para encontrar a Inara, quanto pelo tema que a gente vai conversar hoje aqui. Acho que vai rolar muito papo, vamos ouvir falar muitas coisas legais sobre a fonoaudiologia e sobre como essas áreas se relacionam. Mas antes da gente começar a falar, Inara, por favor, se apresente. E a gente sempre faz uma pergunta aqui para quem senta aqui com a gente para conversar, já que somos todos do contexto clínico. Então, quem é você na sala de espera? Quando você está do outro lado, quem é você? Ai, que bom, boa noite. É um prazer estar aqui. De fato, é um momento que estava precisando acontecer, né? Que bom que está acontecendo para a gente falar de pontos tão importantes. Mas, me apresentando, eu sou Inara, sou fonoaudióloga, sou formada pelo UFRN, tenho especialização em saúde auditiva pela residência multiprofissional, lá no Centrinho de Bauru, em São Paulo, e tenho mestrado em fonoaudiologia também. Sou tia, sou filha, adoro esporte, adoro futebol, adoro filmes, séries, e sou apaixonada pelos meus pacientes. Que bom, a gente também. Eu vou pedir licença, porque acho que eu nunca falei quem sou eu na sala de espera, mas hoje eu vou pedir uma licença para dizer que eu hoje na sala de espera sou a professora toda orgulhosa, gente, que essas duas foram minhas alunas e hoje são fonoaudiólogas brilhantes, né, da nossa cidade, do nosso estado. Então hoje eu estou assim com meu coração super alegre. Acho que quem é professor, desde a educação infantil até a universidade, até a pós-graduação, fica muito feliz, né, de ver que um pedacinho de vocês tem alguma coisa aí na memória, alguma coisa que passou também por mim e hoje está podendo. Hoje, poder trocar com vocês aqui é uma alegria. Hoje eu estou aqui de tia feliz. Mas eu lembro como se fosse ontem. E foi quase ontem. Mas você foi minha supervisora de estágio, fui, né? Eu acho que foi do meu grupo. Isso, né? foi minha supervisora legal. também, mas também me deu aula de disciplinas mesmo, teóricas. Eu ainda peguei teórica, acho que talvez você não, que você era na turma. Eu já estava no estágio. Depois da minha. Dá pra frente, né? Mas é muito legal. Então, acho que é um bom clima pra gente trocar ideias, né? Vamos lá. E assim, você, Inara, eu tinha um plano traçado na minha vida, né? Eu queria ser audiologista e eu queria fazer residência em Bauru, mas aí a vida fez, não, você não vai fazer isso, você vai fazer outra coisa e uma outra área me fisgou, né? E conte assim, se você sempre quis, como foi essa sua experiência do começo? Nossa, durante a graduação eu jamais pensei em audiologia. Era um terror, assim, né? Quando você começa a ver as disciplinas teóricas, mas eu ia ser a fono da disfagia. Eu achava um máximo estar no hospital, cuidar daqueles pacientes no leito. E aí chegou no primeiro dia do estágio de disfagia, que eu entrei no hospital, que eu olhei e falei, não. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Fiz, claro, atendi tudo. Mas, no fundo, eu falei, e não era isso. Eu achava que era. E aí, nisso, eu já estava em projeto de iniciação científica, já estava pensando no TCC, monitoria de áudio, que terminou que apareceu a monitoria, entrei. E aí foi quando eu fui me apaixonando e pensando, poxa, acho que isso vai ser um caminho que eu vou traçar. E aí não parei mais, formei, logo em seguida já passei na residência lá em Bauru, que era voltado só para a saúde auditiva. Então, lá a gente via de tudo, de diagnóstico de crianças, adultos, idosos, passava por adaptação de aparelhos, os implantes cocleares, a reabilitação auditiva. Então, lá a gente tinha essa imersão mesmo na audiologia. Né? E aí voltei, era isso que eu queria, né? Quando a gente sai, quando a gente volta, a gente começa a pensar muito assim, poxa, eu queria fazer que nem eu fazia lá aqui, né? Então, vinha aquela pulguinha atrás da orelha, caramba, eu queria fazer dessa forma. Ter um serviço, Exato. Né? Porque a gente experiencia, às vezes, situações e atendimentos que funcionam de uma maneira diferente, né? Exato.
E é por isso que às vezes é bom beber em outras águas, em outros locais, Com certeza. e ter esse desejo de voltar e Isso. tentar realizar onde a gente está, né? É muito bom esse movimento. Ainda mais um centro que é de referência no Brasil, que foi o primeiro hospital a fazer uma cirurgia de implante coclear em crianças. Então, assim, você lá vive o que é o padrão ouro, né? Em termos da audiologia, né? Da especialidade. Aqui no nosso país, né? E que bom que você quis voltar, porque algumas É. dessas colegas, por exemplo, ficaram por lá e É. foram para outros lugares Isso. para poder trazer isso para nossa cidade, enriquecer. E hoje eu acho que você é uma referência para a gente, né? Quando a gente pensa em reabilitação auditiva, em avaliação, processamento auditivo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, a gente pensa em você e por isso que a gente está aqui batendo esse papo. E é legal colocar, a gente já conversou aqui um pouco da história mesmo, da atenção às questões do desenvolvimento infantil, da infância e da adolescência aqui, e a gente vê que há um movimento muito grande, e eu acho que as questões de audiologia e do processamento auditivo central, elas também caminharam para a gente conseguir hoje o que diferente de 8, 10 anos atrás, a gente não conseguia ter acesso, né, a qualidade de exames e possibilidades de exames na área da audiologia, tanto quanto a gente tem hoje, não só falando de questões de aparelhos e técnicos, mas falando de profissionais, né, que têm essa qualidade. Eu acho que você faz parte desse momento, dessa possibilidade de a gente ter aqui perto da gente essa qualidade, né? É muito bom. E uma coisa que a gente fala sempre, né? Essa atenção para o diagnóstico precoce, né? Para ver esse desenvolvimento acontecendo de uma maneira muito bem acompanhada. Né? A triagem auditiva neonatal vem com esse objetivo e a gente sempre fica conversando que aflige muito nossa, como assim essa criança chegou aqui com 2, 3, 5 anos e nunca passou por uma avaliação audiológica ou não fez nem a triagem auditiva? Como que isso se perdeu? Na pandemia eu vi que isso se perdeu muito. Né? Tem chegado muitas crianças aí com 3 anos e aí quando a gente vai olhar a caderneta da criança, cadê a triagem auditiva? Não fez, na pandemia se perdeu e remarcou e não teve como e aí eu deixei para lá. Né? E como você tem vivenciado isso? Você que atua tanto no contexto privado como público. Isso é um grande desafio, né, na nossa área, né, conscientizar os profissionais, conscientizar a população da importância da triagem auditiva, né, o teste da orelhinha. Então, a gente tenta ir lá na atenção básica, fazer orientação, fazer promoção de saúde. Tem colegas que atuam diretamente com isso. Isso tem que começar de lá mesmo, né, desde o pré-natal, para que as mães, as famílias entendam a importância. Assim como faz o teste do pezinho, do coraçãozinho, do olhinho, a da orelhinha não pode ser colocado como a última colocação ali das prioridades. Então, tem que fazer do mesmo jeito. E o que acontece, de fato, e com a pandemia isso agravou bastante, é a questão de assim, já passou do período, né? Porque, são 30 dias para fazer o teste da orelhinha. Então, não posso mais fazer? Não é isso. Então, pode sim, deve fazer. O que, na verdade, o que vai mudar é a nomenclatura. Né? Vai deixar de ser a triagem auditiva neonatal e vai passar a ser triagem auditiva. E aí, muitas vezes, essa triagem vai englobar os exames audiológicos completos. Porque se essa criança nasceu ou foi durante a gestação, passou por algum fator de risco, foi prematura, ficou em UTI, passou por oxigenação, transfusão sanguínea, a mãe teve doenças infecciosas na gestação, como a rubéola, que é perigosa, o citomegalovírus é muito perigoso. Então, isso são fatores de risco, que aí é necessário que essa criança passe por um monitoramento auditivo. Então, além das questões de fazer o teste da orelhinha, né, a triagem auditiva, seja ela neonatal ou não, mas também fazer os exames de audição completos e o monitoramento. Então, é importante que um bebê que tenha fator de risco, ele faça exames auditivos periodicamente, a cada 6 meses, né, colocando assim um prazo até os 3 anos de vida. Que é só assim a gente vai ter certeza de que aquela criança tem um desenvolvimento
pleno da audição. Queria colocar, aproveitando que a gente está falando de começo de vida, né? Mas pegando já não mais só os bebês, mas as crianças de 2, 3, 4 anos, que muitas vezes chegam para o consultório, né, da fonoaudiologia clínica e dessa área da linguagem, com dificuldades no desenvolvimento e na aquisição da linguagem, e sempre há que se entender se essa criança escuta bem ou não. Né? Então, é preciso que ela passe por um processo de avaliação auditiva. Né? E aí eu vejo, por muitas vezes, o encaminhamento para o BERA. Né? Porque essas crianças estão em uma idade, eu vou falar aqui o que eu sei, você me corrige, porque minha dúvida é justamente essa. Estão numa idade que é muito difícil fazer qualquer outro tipo de avaliação comportamental, talvez, e aí o BERA entra como uma possibilidade de entender como está o funcionamento da audição da criança, mas, por outro lado, ele demanda da criança muito parada, aí tem que fazer, às vezes, com sedação. É isso mesmo, é a melhor opção, porque, às vezes, eu não sei se Lu passa por isso, fico sem saber se eu vou... e aí, vamos convencer essa família que vale a sedação, claro que depende do caso, ou dá para esperar um pouquinho, porque logo ele pode conseguir. Como é que é esse cenário, assim, na verdade? Tá. Eu Primeiro, falar um pouquinho do PEAT, o BERA, né, mais comumente que a gente fala, ele é um exame complementar da audição. Tá. Ele é um exame eletrofisiológico que avalia uma parte da audição. Ele avalia a via auditiva que fica localizado ali pelo tronco encefálico. Sim. Então, só o PEAT, só o BERA, ele não consegue fechar diagnóstico auditivo. Ele dá uma visão de uma estrutura, de certas estruturas da via auditiva. Okay. E ele é complementar. Por que eu falo que ele é complementar? A partir dos 6 meses de vida, na literatura, o exame que é padrão ouro para definir diagnóstico auditivo é a audiometria. Certo. Aí você vai me perguntar, como que eu vou fazer uma audiometria com uma criança de 6 meses, 7 meses? É possível. É possível. É a famosa audiocomportamental. Exatamente. Né? Isso. A criança já tem condições, já tem habilidades auditivas suficientes para lateralizar para o som, para ter a atenção auditiva. E isso já são respostas que vão estar, né, somando aos outros exames que a gente também faz. Que a gente faz a audiometria vocal, que é a logoaudiometria. A gente faz a imitanciometria, que vai avaliar a parte de membrana timpânica, orelha média, se não tem nada ali que vá prejudicar. Então, assim, a avaliação auditiva ela é um conjunto de exames. Ela não é definida por um exame só. Emissões também. Emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha, só que existe emissões otoacústicas para o teste da orelhinha, que é no formato de triagem, e existe as emissões otoacústicas voltadas para o diagnóstico, que ele vai avaliar, né, mais critérios, mais informações das células ciliadas da cóclea. Então, o diagnóstico auditivo ele envolve um conjunto de exames e não um só. Tá. E aí, muitas vezes, acontece de chegar para nós só com PEAT e dizendo audição normal. Audição normal, mas cadê a audiometria? Né? Cadê a timpanometria? Exato. Né? A timpanometria, eu adoro ela no meu dia a dia hoje com a minha criança, ela é praticamente assim, ela é obrigatória, porque criança toma banho de piscina, fica doente, resfriada. viroses. Exato. Né? Então, a partir dos 6 meses, a gente pode já solicitar a audiometria dentro das suas estratégias, de acordo com a idade. Então, existe por reforço visual, que a criança fica sentadinha com os pais na cabine, e existe um reforço visual quando ela escuta aquele som, aquele estímulo sonoro. E aí ela consegue procurar onde está vindo o som, e a gente vai estabelecendo as intensidades para ter essa resposta. Ai, que bom te ouvir, porque às vezes eu tenho vontade de falar assim, vamos encaminhar essa criança para uma aula comportamental. E eu falo, meu Deus, será que isso é uma coisa das antigas? Porque eu fiz agora 24 anos de formada. Hoje, gente, é o seguinte, é hoje o meu dia. E eu tive aula de audiocomportamental, eu lembro de como eram essas avaliações, a questão do envolvimento do brinquedo, de colocar em campo, né? Eu tenho... E eu não escuto mais falar em áudio comportamental. E, às vezes, é interessante a gente ter, às vezes, não com certeza o limiar dessa criança, mas ter essa ideia
né? Se ela está com uma audição que funciona bem ou não, né? Exato. E assim, a partir dos 7 anos, a criança responde como adulto. Tranquilamente. Então, né? ela faz a audiometria como um adulto. Então, não precisaria do PEAT, do BERA, para se chegar num diagnóstico. Na verdade, eu entendi assim que eles seriam alguma falha num processo de uma áudio comportamental, a gente lançaria a mão desses outros exames. Isso, né? O PEAT, as emissões, elas vêm como um complemento caso haja dificuldades em obter essas respostas de comportamento auditivo. Isso. Em campo livre, não conseguiu colocar o fone, né? Porque o fone a gente avalia cada orelha. Mas em campo livre a gente só tem a resposta da melhor orelha. Sim. Então, a gente lança a mão desses outros exames para, de fato, bater o martelo e fechar o diagnóstico. E juntando essas peças do quebra-cabeça, entender esse funcionamento da criança como um todo, né? Perfeito, é isso mesmo. E acho que um ponto que vale a pena lembrar é que não é só o limiar, né? Ok, avaliar o limiar é importante, mas existem as habilidades auditivas. Perfeito. Isso. Né? Então, fala um pouquinho disso pra gente. Assim, não é só o quanto que se ouve, né? É isso que eu ia falar. O limiar é ali, a quantidade, Isso. né? Uma informação quantitativa, frequências, né? Isso. Volume. Exato. A audiometria nos dá essa informação, o quanto que eu escuto. Uhum. Mas as habilidades auditivas, elas precisam ser observadas desde o bebezinho. Então, qualquer criança, ela vai começar um processo de aquisição de habilidades desde quando ela nasce. Ela vai desenvolver a atenção auditiva, depois a lateralização, né, a localização, principalmente o lateral. Depois ela desenvolve a localização para cima, para baixo. E depois ela vai adquirindo outras habilidades, a discriminação auditiva. O que é discriminação auditiva? Diferenciar um som do outro. Aquele som, ele é mais grave, ele é mais agudo, aquela voz é da minha mãe, aquela voz é do meu pai. Isso é discriminação. Sim. E aí depois ela avança para o reconhecimento, que aí já é dar nome aos bois. É dizer, aquela é minha mãe, aquela voz é da minha mãe. Aquele é o au-au, é o cachorro, que é dar o significado. É o interfone. Então, o barulho do carro chegando, é a minha mãe que chegou. Isso, exato. Então, a criança ela tem que subir esses degraus. Então, ela só vai conseguir atingir uma compreensão auditiva se ela for subindo esses degraus. Ela não reconhece se ela não discrimina. E ela não discrimina se ela não localiza, se ela não detecta aquele som. Né? E aí um outro ponto importante também, né, assim, que muitas vezes a gente encontra essas crianças que não fizeram o teste da orelhinha quando estavam na maternidade, a gente acaba encontrando depois, quando chega com alguma repercussão, né? Um atraso no desenvolvimento da linguagem, ou mesmo quando tem essa falha no desenvolvimento auditivo associado a um outro transtorno, a outra síndrome. E a família faz, não, mas eu também nunca fui atrás, porque ele escuta bem. Mas a gente sabe do impacto que, por exemplo, perdas leves, perdas condutivas, né, pode ter no desenvolvimento da linguagem dessa criança e pode repercutir aí a médio e longo prazo. Né? Então, fala um pouco dessa diferenciação dos tipos também e dos graus de perda. A gente tem que quebrar um pouquinho essa... Temos que falar mesmo, vai. E a gente tem que quebrar... Não, pode que é um tema que eu já estou aqui pensando... exemplos. Eu chego depois. Já também num ponto que às vezes me incomoda e que a gente precisa falar sobre. Mas, de fato, as perdas leves, perdas moderadas, são aquelas que só vão ser detectadas na idade escolar. Ou quando a criança já está com trocas na fala, e aí já passou por fono muito tempo com linguagem, com fala, para trabalhar aquela troca e aquela troca não sai. Né? E aí, poxa, vamos agora fazer uma audiometria, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco isso. Ele escuta bem, mas você não sabe com certeza, né? Então, assim como qualquer exame que a gente vai fazer, a gente acha que está bem, mas a gente não tem a certeza. Sim. Então, é conscientizar mesmo, é dizer para as famílias, a criança tem que fazer check-up auditivo todo ano. Eu entendo, às vezes, que há, no senso comum, assim, problema de audição é quem não escuta nada. E nas perdas leves, eu acho que até nas moderadas, talvez unilateral, há um funcionamento, você escuta, né? Você perde algumas informações, mas, de forma geral,
Não há uma dificuldade, né, no funcionamento, né, que às vezes no dia a dia não se consiga perceber. As né? perdas leves, porque quando a gente vai falar em audiometria, né, se comentou de frequência, intensidade, então a gente tem naquele audiograma, naquele gráfico, um gráfico, um eixo que tem as frequências e outro eixo que tem as intensidades. Então, as frequências significa aquele som mais grave e aquele som mais agudo. E as intensidades é o volume que a gente escuta aquele determinado som naquela frequência. Então, os fonemas da fala, eles estão localizados ali, porque se eu faço um P, aquele P, ele tem, que é o fonema P, ele tem uma frequência específica e uma intensidade, um volume na hora que a gente emite. Será que aquele indivíduo ele consegue detectar aquela frequência que está o fonema P e consegue ouvir naquele volume? Então, as perdas leves e moderadas é onde está um grande problema. Por quê? Você pode escutar sons do ambiente, escutar uma música, escutar alguém chamar. Mas esses refinamentos, né, essa percepção de fonemas da fala, é onde há o grande prejuízo. Porque aí a criança não vai escutar. Você vai falar chuva, ela vai entender uva. Mas por quê? Porque ela não percebe, ela não detecta aquele fonema sh ali, porque existe uma perdinha pequena. E essa detecção é importante, às vezes, para ela conseguir produzir este fonema. Exato. Né? A criança só produz aquilo que ela percebe. Aí eu tenho que dar um exemplo. Dê o se seu vocês me exemplo. permitem. Acabei de Pois passar não. isso, né? Eu até brinco muito. Benjamin, meu filho mais novo, era um respirador oral bem importante, né? E aí, no processo dele de investigarmos a audição, fez autoscopia, aí foi para áudio, para imitância, aí deu curva alterada e tinha lá uma perdinha leve bem nas frequências dos sons da fala, né? E aí era muito engraçado que quando eu cheguei para fazer, eu até avisei. Falei, vai dar uma perdinha, porque a gente morre de rir no dia a dia, porque a gente falava chuva, ele falava, o quê, mãe? Uva? E tal. Na prática, a gente via assim, pequenas dificuldades e talvez a minha atenção, assim, eu falava, gente, é muito engraçado. A gente fala um negócio, o Benjamin entende outro. E aí tomou medicação, a secreção saiu, fez cirurgia, tal, respiração melhorou muito. Mas é interessante também esse monitoramento, porque às vezes eu ainda vejo umas dificuldades e ele escutar ainda alguma coisa errada, como é importante. E é uma perda levinha, mas justamente ali na área dos sons da fala. Isso tem um impacto grande, né? Com muito certeza. grande. Eu tenho conhecimento teórico, mais ou menos, porque não é tanto... É a nossa área, né? Mas eu vivi isso ali como mãe e foi impressionante. Como faz diferença. E pensar também que assim, essa criança está em desenvolvimento. Então, isso vai fazer muito... Isso é um impacto muito grande para essa criança, né? Talvez um adulto, hoje, adulto, ficar com uma perda transitória, né? Por questão de líquido no ouvido, por exemplo, né? Uma otite. A gente consegue se virar, porque a gente já tem isso registrado. Isso. De como são as palavras, de como são os sons, de como as pessoas ao nosso redor falam. Perfeito. Né? E aí fica mais fácil passar por isso. Mas uma criança que está aprendendo isso vai ter um impacto muito maior. E aí você fala, né, assim, ele já fez cirurgia, já tratou, mas ainda tem algum impacto. Resquícios. Né? E como, assim, isso vai lá também na parte do processamento. Né? Já vai indo para lá. Aí vamos puxar o gancho para um outro ponto, né? Ótimo. Então, tem a parte ali de como a estrutura, né, da audição está, considerando o ouvido, ossículos, né? Sim. Toda essa parte mais periférica, como está funcionando, que exames a gente pode lançar a mão, mas também tem a parte, assim, a gente não escuta com o ouvido. Se for pensar, a gente... Ele é um meio para que a gente escute com o cérebro, né? Exato. O cérebro é que vai... Ouvir e escutar são isso. Então, vamos chegando lá. Isso. E só um detalhezinho no ponto que eu falei do check-up auditivo anual. Criança tem que fazer, as famílias precisam entender isso. E não existe começar terapia fonoaudiológica sem exames auditivos. Isso me incomoda, porque isso acontece muito. De fazer diagnóstico de crianças com 4, 5 anos que nunca fizeram uma audiometria na vida. Então, e quando a gente faz, tem surdez. E, assim, casos de até laudos de espectro do autismo. Então, assim, criança que já tem laudo e deram laudo sem exames auditivos. E aí, assim, poxa, a criança era surda.
Então, é só ter esse olhar. Então, fonoaudiólogos, médicos que atuam, pais também, entendam né? essa A gente necessidade. Sempre umas famílias às vezes já chegam super conectadas. Olha, ele escuta bem, né? Mas eu ouvi dizer que tem que ver a audição. Exato. Eu já chega com exame, isso é muito legal. Isso. Quando a gente Não, isso tinha que recebe. falar porque de fato acontece. Isso é verdade, e a criança né? perde muito tempo, sabe? Isso vira uma bola de neve. E aí não fala bem, aí não escreve bem, não lê. E um atraso na escola considerável, né? Sendo que uma simples conduta que poderia ter feito lá no início, talvez não tivesse gerado tantos problemas, né? Isso. Então, Perfeita essa colocação. e aí, como você falou, Luana, da questão do periférico e do central, ouvir e escutar, né? Isso aí a gente precisa também colocar, né, as diferenças. A minha criança escuta normal. Fiz audiometria, fiz PA, fiz emissões, deu tudo normal. O que isso me significa? Que a criança, o ouvido daquela criança, consegue levar todos os sons de qualquer frequência, de qualquer intensidade, da cóclea para o cérebro, do nervo auditivo para o cérebro. Então, os exames auditivos, audiometria, dá uma visão do periférico. Certo. Eu escuto, né? Agora, como que está a compreensão? Como que está esse refinamento? Porque o ouvido, a cóclea, o que está aqui na orelha, não vai dizer que aquele som é o p, nem o b, nem é o cachorro, nem é o gato. Quem faz isso é o cérebro. Tá? Então, o ouvido só tem a função de conduzir e fazer as transduções, né? As diferenciações. Então, a cóclea, que é aquele caracolzinho da nossa orelha, ela tem essa função de cada célula ser responsável por uma frequência. Mas ela não diz o significado daquele som. Ele só faz uma diferenciação e manda para o cérebro. Então, essas habilidades que já são posteriores a essa que a gente falou, de discriminação, localização, reconhecimento, no cérebro existem outras habilidades que são necessárias para que a gente possa, de fato, compreender uma informação. Então, a gente vive num mundo de muito barulho. A gente está, mesmo no ambiente aqui, a gente está ouvindo o barulho do ar-condicionado, é um carro que passa lá fora. Então, a gente vive imerso em som. E o nosso cérebro precisa compreender as informações mesmo diante em situações desafiadoras, como é o barulho, como é a sala de aula. A sala de aula não é silenciosa. Nunca. A escola não é silenciosa. Não. E aí isso incomoda, isso atrapalha o processamento. E se você não tem as habilidades necessárias Para separar. para que o seu cérebro entenda, não, aquilo é um ruído, aquilo não me interessa. Eu preciso focar naquilo que me interessa, que é a voz do professor, que é a sua voz. Isso é uma habilidade de processamento auditivo, tá? Chamada de figura fundo, tá? De fechamento auditivo. O fechamento auditivo é muito importante. O barulho faz com que a nossa voz fique quebrada, com pedaços. A gente entende casa, amanhã, você fica tentando fechar a informação. Para juntar tudo e entender. Compreender, exato. Isso são habilidades de processamento auditivo. E se a gente tem alguma alteração nessas habilidades, a gente, mesmo com a audição normal, a gente vai apresentar dificuldades de comunicação no dia a dia. É aquela pessoa que fica, quê? Que tem um delay na resposta. Isso eu falo, criança a gente observa mais, com mais frequência. Mas adulto a gente também observa. Então, a pessoa falar e você observar que ele está dando aquele tempinho para responder, como se estivesse encaixando as informações. Né? Dificuldades de aquisição de uma segunda língua, né? Incômodo, sensibilidade a barulho. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa avaliar algo a mais. Além de saber o quanto eu escuto, eu preciso saber como eu escuto. Como que está a qualidade desse processamento. Entendi. E é importante também a gente falar de como que a gente faz para avaliar isso, qual a idade. Né? Já chegaram algumas vezes assim, a criança de 2 anos para avaliação do processamento auditivo central.
como é isso. Né? Existe sim critérios bem rigorosos, porque a criança, como a gente está falando, a criança está em desenvolvimento. Ela nasce e desenvolve. Isso. E as vias auditivas, principalmente as centrais, de tronco encefálico para alto, para o cérebro, essas estruturas ainda não estão maturadas completamente quando a criança nasce. Então, ela nasce com a via periférica bem formadinha, tanto é que a criança escuta na barriga da mãe, mas essas vias mais centrais, elas demoram esse processo de maturação. Até os 2 aninhos, por volta ali, 2, 3 aninhos, a criança começa a ter a parte de tronco encefálico mais desenvolvida, formadinha, com a resposta de adulto. Agora, a partir disso, áreas mais corticais, que passa a via auditiva nos hemisférios ali, demora mais. Então, a partir dos 7 anos, né, é que essas vias estão completamente maturadas. Então, seria um momento ideal para fazer a avaliação do processamento. Exato, né? com o objetivo de diagnóstico. Certo, né? Então, tá. Se a criança tiver 6 anos e 11 meses, né? Existe e também. meio. Faltando 3 dias, eu não posso? Pode. Pode, né? A gente também não é assim. Não é assim. Mas uma criança de 5 anos ainda não tem Não dá pra nem fazer, o cognitivo suficiente para entender os exames, os testes, o que ele precisa fazer, e nem a via auditiva tem condições, né, de gerar respostas, até porque nem padrão de normalidade existe na literatura para aquela idade. Então, somente a partir dos 7 anos a gente consegue diagnosticar o transtorno do processamento auditivo, né? E observar as respostas daquela via auditiva formada. Né? Então, a gente tem esse critério de fato. Então, não dá para a gente fechar diagnóstico em crianças abaixo disso. E antes disso, avalia a acuidade, né? Habilidades auditivas, mas não processamento auditivo com o protocolo que é recomendado. Eu até sugiro, porque existem alterações de habilidade de processamento que a gente já detecta na sessão de fonoterapia. Então, você já consegue observar dificuldades de uma discriminação, dificuldades de localização, que liga o sinal de alerta. Isso, aquele sinalzinho de risco, né? Isso, exato. Então, a conduta nesses casos abaixo de 7 anos é avaliação auditiva completa, né? E a terapia fonoaudiológica. Porque na terapia fonoaudiológica, essa estimulação das habilidades já vai acontecer. Claro que se você observa uma dificuldade de discriminação significativa dentro do seu planejamento terapêutico, você vai incluir sessões para trabalhar a discriminação auditiva, trabalhar reconhecimento. Tá? Porque aí, quando essa criança chegar aos 7 anos, ela já vai ter passado por uma experiência, por uma intervenção naquelas habilidades, e aí a gente consegue avaliar a via mais formada. Uma curiosidade, assim, a gente está indo num papo muito bom, né? Uma aula aqui para a gente retomar, uma revisão boa. Mas, assim, a gente vê muito, né, assim, a associação entre alterações de processamento auditivo e aprendizagem. Sim. Você recebe muito isso na prática ou não? O que é que você mais vivencia na sua prática clínica? No começo, quando eu comecei a trabalhar com processamento, que aí, como a Flávia falou muito isso no começo, de que é algo novo, entre aspas, né? É uma área que aqui em Natal, no estado, vem se inserindo cada vez mais, mostrando a sua importância. Mas até um pouco tempo atrás, existia um pouco de resistência até para se solicitar os exames, porque as frases que eu ouvia quando eu comecei a atuar no processamento era: sempre dá alterado. É vero. Sempre. Não faço porque sempre vai dar alterado. Mas por quê? Quem tem TDAH tem alteração de TPAC. Quem tem dislexia tem TPAC. Como se isso fosse uma relação de causa e efeito. Não é. Então, a gente precisa ter muito cuidado na avaliação do processamento auditivo, porque é uma avaliação comportamental. É um exame subjetivo. A gente está observando a resposta do indivíduo. Não é um exame como o Bera, que a criança dorme, você põe lá, ele dá o resultado. Dá a resposta. Não. A gente observa o comportamento e a resposta do outro. E claro que ele vai sofrer influências de outras funções. A cognição anda de mão dada com a audição, com o processamento.
Então, você não processa bem se você não estiver atento. Se a sua tem alterações de memória, você não vai conseguir reter informação e processá-la. Então, não tem como separar uma da outra. Mas, na avaliação, tem como a gente analisar essas respostas e observar quando essas funções se sobressaem. Quando a resposta não é auditiva, e sim uma questão da cognição. E aí é que a gente entra também num ponto, né, que a audiologia tem muito essa parte de exame, né? É muito exame. E ok, fazer o exame é relativamente fácil você operar as máquinas, se for pensar assim. Você pega um teste da orelhinha, acho que até hoje eu sei fazer. Se me ensinar como liga o equipamento, Sim. eu sei. Audiometria, faz muitos anos que não faço? Faz, mas se me ensinar como mexer no equipamento, eu vou saber fazer. Eu fazia muito. Mas assim, vou lembrar e vou tirar de letra. Mas não é só isso, né? É toda... E por isso que a gente estuda tanto, né? E que existem áreas diferentes e que a gente precisa dar sempre do suporte do colega, né? E revisar e estar muito atento a cada ponto e das atualizações para a gente saber interpretar. Exato. Né? Não é só fazer o exame de processamento e pegar lá o testezinho pronto e mandar repetir as palavras, né? É analisar como aquela criança chega, de onde ela vem, qual é a queixa. Né? A clínica é soberana. Né? E a gente precisa estar muito atento para analisar e saber montar esse quebra-cabeça. Fazer a correlação daquilo que está vendo, do comportamento da criança, da resposta que vem no exame, né? Exato. E vão ter casos que vão ser inconclusivos, muitas vezes, porque a comorbidade, a outra alteração, pode estar sobressaindo e mascarando as respostas. Já aconteceu. Mas, hoje em dia, a gente tem tratamento para o TDAH, né? Existe, principalmente o TDAH, onde mais a gente tinha resultados inconclusivos. Certo. Porque a criança é muito desatenta. Um paciente muito desatento, a gente não vai ter resposta. Né? E aí a gente precisa justificar dessa forma, que a gente não consegue fechar o diagnóstico por conta das outras alterações que aquele indivíduo tem. Mas pensar também que isso é fundamental para o planejamento terapêutico. Com certeza. Né? E para compreender esse sujeito como um todo. Com certeza. E fazer um planejamento adequado. Então, assim, a avaliação, seja ela audiológica, né, da periferia, né, da parte periférica, quanto a central, ela é raciocínio clínico. Ela não é só apertar botão. E eu falo, a gente deu aula também, né? Então, a gente passa por essa experiência de ser professor. E, recentemente, eu acabei de sair da universidade como professora lá, e aí a gente bateu muito nessa tecla de que a audiologia não é só exame, não é só apertar o botão, não é só o equipamento. Precisa de raciocínio. Né? E a audiologia ela se atualiza a cada ano. Então, recentemente, esses critérios da avaliação e diagnóstico do PAC veio surgir, de fato, pelo Conselho na pandemia. Né? A gente se baseava, claro, a gente tem a nossa Bíblia, né, que é o Music lá de 1900. A gente vai atrás dos livros de fora para se atualizar, para entender o funcionamento do processamento auditivo. Mas no Brasil, isso de fato é recente, né? Os protocolos. Então, a gente tem que seguir protocolos para ir raciocinando em cima disso. Uma coisa que eu acho interessante falar a gente tem muito contato com professores, educadores, né? A turma que está na escola. E eu também vejo um movimento hoje e o processamento auditivo ele já está muito também presente na fala dos educadores, né? Eu sinto até uma compreensão por parte de quem está na escola de como as dificuldades das crianças de aprendizagem ou mesmo atencionais podem estar relacionadas ao processamento, né? Sim, sim. Eu acho que isso tem ganho e isso também tem feito aumentar o número, né? Eu acho, de avaliações. Isso é muito bom, pelo menos na prática clínica dos pacientes que a gente tem em comum. A criança que tem o transtorno do processamento, depois da intervenção, os efeitos para o trabalho na linguagem, na aprendizagem, são muito positivos. E aí, puxando também um outro ponto, né? Assim, a gente falou muito de avaliação, mas o quanto que a intervenção que você trouxe agora, né? Eu queria chegar. Nesse fio, né? Puxar o fio da meada para a intervenção. Né? A intervenção é super importante. Não adianta eu avaliar, né? Mas a intervenção voltada para esses aspectos,
Isso. de processamento, né? Assim, são fundamentais, independente de usar um aparelho auditivo, de usar um implante coclear, né? Ou não. Que também o outro ponto é assim, parece que coloca o aparelho, pronto, né? Vai operar o milagre e vai ouvir, né? Vai colocar o implante, como a gente vê muitos vídeos na internet até, né? Coloca o implante e a criança ouve, parece que o mundo se abre, ela está entendendo tudo e tudo vai ser lindo. E não é bem assim que funciona. Vão lá em cima, né? Eu costumo até dizer, porque a gente coloca óculos e enxerga, né? Então, parece que tem uma sensação, tudo bem, eu vou colocar, né, o aparelho auditivo e vou começar a escutar, e não é assim, né? E aí entra as questões da intervenção audiológica como um todo, não só do processamento, mas as questões... Isso. E é importante auditivas. A gente também separar que o diagnóstico do transtorno do processamento auditivo central, o TPAC, ele é fornecido, ele só é dado em indivíduos com audição normal. Importante. Tá? Porque se você tem uma perda de audição, essas habilidades de processamento, elas tendem a ser alteradas, porque a periferia, o ouvido não tem condições de enviar a informação como deveria. 100%. Então, o TPAC ele vai ser secundário à perda auditiva, à deficiência auditiva, tá? Então, é possível fazer uma avaliação de processamento auditivo no indivíduo que tem perda? Até perdas moderadas é possível, mas não no sentido de diagnóstico do transtorno do processamento auditivo. Entendi. Mas no sentido de saber quais habilidades estão mais alteradas e guiar no processo de reabilitação. Ok. Né? E aí, quem tem deficiência auditiva, aí tem que abrir, né? O tratamento vai para os dispositivos, seja o aparelho auditivo ou implante coclear, e também a reabilitação, porque entra nisso que você falou, que não é só o dispositivo. O dispositivo ele vai vir para corrigir e trazer a informação auditiva. Então, aquele indivíduo ele vai ouvir os sons no seu volume normal. Certo. Né? O próximo do normal. Mas essas habilidades de processamento auditivo, o dispositivo muitas vezes não devolve de maneira imediata. Então, precisa da reabilitação, né? Eu brinco assim, a gente fala reabilitação e aparelho auditivo. Mas os aparelhos, eles já estão dentro da reabilitação, já é uma reabilitação. Já é o primeiro Mas passo, no né? dia a dia a gente fala muito, ele separa, né? Adaptou o aparelho e foi Isso, fazer reabilitação separado. Mas a reabilitação, a parte terapêutica de trabalhar as habilidades de processamento auditivo, de escuta, de compreensão com o aparelho, aí é necessário nessas situações, porque é aquele indivíduo que fala, eu uso o aparelho, mas eu continuo com dificuldade. Isso. Mas não é o aparelho. Né? O aparelho está dando tudo o que você precisa. É essas habilidades que precisam ser trabalhadas. Né? E a intervenção do transtorno do processamento auditivo central, que são para aquelas pessoas que têm audição normal e têm o diagnóstico dessa alteração, existem 2 tipos de intervenção. É o treinamento auditivo formal e o informal. O treinamento formal é aquele que muitas pessoas conhecem da terapia em cabine. Já era a minha próxima pergunta. Isso. Que hoje o nome mais completo é treinamento auditivo acusticamente controlado. Acusticamente controlado. Que é o famoso, faz treino na cabine, Nara? Isso. Exato, faz. Qual é a diferença? Já fiz essa pergunta várias vezes. E aí, qual é a diferença, né? A terapia formal, o treinamento auditivo formal, ele é feito na cabine por uma questão de controle acústico para nós que estamos fazendo o treinamento e porque a gente tem um audiômetro ali conectado ao fone de ouvido que vai fazer um controle dos estímulos. Certo. Então, no audiômetro eu consigo estimular mais uma orelha do que a outra. Colocar um ruído numa intensidade numa orelha e colocar uma história na outra orelha. E eu vou controlando as intensidades e estimulando essas habilidades de maneira gradativa. E existe o treinamento auditivo informal, que é aquele que não está na cabine e não tem um audiômetro como instrumento, né, de estímulos. Mas é uma terapia que usa softwares. Os softwares estão cada vez mais desenvolvidos, com né? todos os
possíveis e imagináveis recursos para a gente trabalhar sem a necessidade do audiômetro e da cabine. Né? Então, a gente faz na sala com caixas de som, com fones de ouvido, com softwares, com jogos também dá para trabalhar, né, de forma lúdica. Então, todos esses softwares são lúdicos, para cada idade tem um mais específico. E aí muitas pessoas me perguntam, qual é o melhor? Eu vou até te fazer uma pergunta antes para dar aquele suspense de qual é o melhor. Deixa aí no ar. A decisão por qual tipo de atendimento, ela depende da criança, de quais habilidades estão alteradas, do que tem de comorbidade ou não. Ou é assim, não, eu só faço agora o de cabine. Não, eu gosto do outro. É uma decisão do profissional? Como que é feito? Isso Como é uma decisão do profissional. Tá. Né? Porque ele vai receber aquela avaliação, relatório da avaliação, vai observar a criança, o comportamento da criança, porque a gente precisa estabelecer primeiro o vínculo, observar o comportamento da criança. E aí, diante dessas informações, você delinear o seu planejamento. Muitas vezes, o que geralmente a gente faz com criança, a gente mescla. Porque, imagina, você passar 45 minutos, 50, uma hora com a criança dentro da cabine. Então, isso é cansativo. E aí, você não vai evoluir, porque a criança vai, na metade do final, a criança está assim. Super cansada. Segura no fio, puxa o fone, está doendo. Então, assim, a gente não tem avanços, a gente costuma mesclar o treino na cabine para aquelas habilidades que estão mais alteradas. E aí a gente sai, faz um jogo, faz uma brincadeira, né, com foco, né, específico, mas para a criança também, né, descansar dessa situação tão controlada. Mas quem define a quantidade de sessões, quem define se vai ser na cabine, se vai ser fora da cabine, né, é o profissional que recebe, né, essas crianças. E aí a gente vai mesclando. Geralmente eu costumo mesclar. Tá. Mas tem crianças que têm um comportamento que é mais difícil de ficar na cabine. E aí muitas vezes eu planejo na cabine e aí no meio das sessões eu digo, não certo. dá, Famoso plano B. vou ter que Todo replanejar. terapeuta tem, em algum momento, tem que replanejar a sessão todos os dias. Exato. A gente nunca consegue fazer tudo certo exatamente do jeito que quer. Tem um plano A, B, Do jeito C, que pensou. D, E, Z. Isso é a delícia, né, do nosso trabalho. Mas agora, gente, vem a resposta. Agora é o momento daquela pergunta. Luana, qual era a sua pergunta? Que Qual a gente era a minha deixou. pergunta? Gente do céu, tão nova. Eu que deixei uma pergunta. Não, a qual pergunta Essa era, ainda vai peraí. ficar para o final. Vai qual pro era o final. melhor? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Qual é o melhor, gente? A Inara vai trazer. Qual é o melhor, Inara? É o momento agora ou você ainda quer falar mais coisa antes? Depende de vocês. Tá, vamos perguntar uma outra coisa, então. Fica pra depois, mais calma. mistério. Eu quero fazer, Faça. mas a minha pergunta vai sair um pouco do processamento. Tá, eu ia sair Posso? do Eu ia tema falar um mais pouquinho formal. de diagnóstico. Então vai, que é mais gostoso. Não, assim, acho que a gente sempre gosta de bater um papo, assim, a gente falando dessa vida de terapeuta, que tem que ter plano A, B, C, né? Tem que ter muito jogo de cintura. Tem que estar com o planejamento ali muito alinhado na cabeça, no papel, ou como achar melhor, Os né? dois, às vezes, ajuda. Às vezes nos dois, no tablet, não sei. Tem que estar com o planejamento ali muito alinhado para saber ir variando as estratégias de acordo com o que aquela criança apresenta, né? Isso. E às vezes algumas pérolas acontecem, né? Adoro essa parte. Bem lembrado, Lu. Inclusive, semana passada teve uma que eu achei sensacional. Quando você vai pensando aí, eu fui com uma blusa, eu gosto de usar às vezes roupa larga, para ficar mais à vontade. E era uma camisa de botão, mas um pouco mais larga. E aí a criança chegou e perguntou, Tilona, por que você veio trabalhar de pijama? Eu fiz, gente, uma blusa que eu comprei, até de uma loja bonita. assim. Uma loja conceituada. Isso, eu me achando até chique com a minha camisa. De botão e tal. E ele me perguntou por que eu fui trabalhar de pijama. Eu falei, porque é mais confortável. Eu ia dizer o quê? As crianças, elas têm umas tiradas assim, né? Que deixam a gente sem resposta. Você lembra de alguma, Inara? Nossa, deixa eu puxar aqui na memória. Enquanto você puxa, eu vou ter que contar uma Fala. muito boa, porque tem até a ver com essas questões. Eu estava fazendo uma avaliação de uma criança para ver como é que ela estava em relação ao som e a letra, né? Reconhecimento do som da letra. Aí eu falava, pai, P,
X, tal. Fala, agora é sua vez, você pergunta para mim, que eu sempre gosto de fazer esse jogo. Aí ele olhou para mim e ficou quieto. Aí eu, e aí? Ele falou, não, já fiz. Eu falei, não fez. Não, que letra é, Flávia? Eu já sei a letra. não sei, ele, H. Mas essa foi muito boa, cara. Eu fiquei. E a gente deu muita risada junto, porque você sabia responder. Eu ia responder. Não, gente, eu Agora fiquei você ali falou, eu e raciocinei. fiquei ali sem entender, ele quietinho me olhando com aquela cara. Eu não, ó, você não vai. Fala, ele não, já fala, né? Tipo, meu Deus do céu, essas crianças são fantásticas. Eu falei, agora eu vou usar essa, vou me apropriar. Você me libera. E a gente morreu de rir. Não, foi ótimo. eu lembrei agora de duas, uma no diagnóstico e outra na intervenção. No treinamento auditivo, a gente faz com fone, né, lá fora da cabine e dentro da cabine, mas fora geralmente acontece isso. Porque a gente não tem esse controle, né, de intensidade. A gente coloca o volume do equipamento e, às vezes, o software ele dá os decibéis ali, quanto que a gente utiliza. Mas aí, um dos fones que eu utilizava era daqueles que tinha aquele controlezinho também aqui do volume. Sim. Aí, ele estava respondendo tudo. Porque tava alto. Aí, ele era com a mãozinha assim, ó. Quando dava o estímulo, ele levantava. Ah, espertinho. Aí eu, nossa, mas semana passada ele não tinha acertado nenhum. Que evolução rápida! Fantástico, eu sou realmente muito Aí eu sensacional. aí eu Vou comecei, eu falei, descrever esse caso. tem alguma coisa, ele tá fazendo alguma coisa. Aí Aí eu olhei. Aí, na hora que eu dei o estímulo, a mãozinha dele foi aqui pra baixo. tchucu. Eu falei, o que você tá mexendo? Ah, danada. Esse Aí, filho tem de espertinho. tecnologia muito mais, né? E o outro foi do diagnóstico, uma criança que a gente teve que fazer via óssea, que é com aquele vibradorzinho ósseo atrás. Da orelha. E aí, ele escuta o estímulo, mas era uma criança que tinha surdez. Ele entendeu todo o exame, respondia perfeitamente, condicionado. Então, a gente tinha uma resposta maravilhosa. Bem E certa, aí, né? isso foi até com alguns alunos que estavam fazendo. E aí, eles colocaram via óssea para testar e estava dando normal. Então, estava dando profunda pelo fone e no vibrador ósseo estava dando uma resposta. Ele simplesmente colocou a mãozinha, ele colocava a pecinha que a gente fazia por Aqui. condicionamento, ao invés de colocar a pecinha aqui Botou no aqui. ele colocava aqui Aí em sentia cima do vibrar. Aí vibrador. Ah, gente. esperto. Espertíssimo. Já é a estratégia que ele deve usar. Ele, já. ele entendeu Na como é vida. que funciona É. o exame e falou: quando eu ponho aqui, eu Vibra. sinto. Quando Gente, vibra, então é porque tá vindo som. Que criança. E aí a gente Esperto, vai sensacional. aprendendo muito com os meninos, né? Com a E aí tem menina. que ficar ligado em todas as Tem. táticas. É o tempo todo assim, olha pra criança, olha de cima a baixo. Fica. Às vezes eu Por falo, favor, né? A gente tem que estar ali completamente imersa, com o olhar em tudo, porque é esse olhar, é essa atenção que vai fazer com que o nosso raciocínio caminhe para um lugar de certezas, né? Exato. Porque cada um funciona de um jeito tão diferente, por mais que a gente tenha tudo descrito e tenha a tecnologia junto, eu falo, né? O olhar e a escuta ainda são muito soberanos, como diz a Luana sempre, e de um jeito bem bonito, A clínica é soberana. A clínica é soberana. e nosso é muito olhar bom, é de fato tem que ser. Nesse caso aí, o exame completamente incoerente, né? E Isso não fazia sentido algum. se fosse só apertar botão, ia ter entregue um exame completamente Que não faz incoerente. sentido. Não faz sentido, não tem Mas- algo estranho, mas é assim, o resultado está aqui. Pois é, sendo que esse olhar é importante, esse raciocínio de entender, não, tem alguma coisa que não está batendo. Né? Isso aí tem que ser soberano mesmo. E aí, vamos voltar para a resposta? Tem mais Vamos. alguma coisa agora. para É perguntar? Qual que é melhor? Eu tenho, só rapidinho. Eu Vai. acho que vai chegar esse tipo de pergunta, eu vou adiantar já. Então vai. Adultos podem fazer avaliação do processamento. Hoje em dia a gente tem tanta gente investigando diagnósticos por desatenção. Verdade, boa. E tal, e a gente fala de processamento muito relacionado à criança. E aí, que às vezes a gente fala, nossa, eu acho que eu tenho. Eu sou uma que eu acho que se eu for fazer, provavelmente, não só o diagnóstico, mas a intervenção ajuda? Ajuda. Oxe, E coisa deve boa. fazer sim. É, eu brinco né? que meu processamento está cada vez melhor. Porque eu treino com as É, eu você vai treino todo junto. dia. É. Processamento não vai ser um problema. Não, quando eu comecei a trabalhar, fizeram avaliação em mim nesses E cursos. deu transtorno? E deu alguns testes alterados. Depois eu refiz, deu tudo normal. Tá tudo Já ótimo. treinou, já Treinei desenvolveu o suficiente. tudo. Mas sim, adultos, É, olha que idosos, coisa e muitas boa. vezes a gente pensa, o idoso, as pessoas têm aquele estigma,
Depois de uma certa idade, não aprende nada. Né? Sendo que o cérebro do idoso também tem plasticidade. Né? Claro que não é uma plasticidade da criança, mas é possível que o treinamento auditivo melhore as habilidades de compreensão, de fala, né? De percepção dos sons com os idosos, e com esse melhora a público. qualidade de vida, né? Que eu vejo, assim, não tenho esse contato direto, mas trabalho num serviço que a gente conversa muito com colegas da área, né? Sim. E que os idosos muitas vezes desistem do uso do aparelho de amplificação, por exemplo. Sim. Isso é muito E porque acha que vai colocar o aparelho, vai voltar a ouvir, só que não é bem assim, né? Como você já falou, melhora a audição, mas precisa do treinamento. Exato. Se não tem um treinamento direcionado, esse cérebro que deixou de ouvir há um tempo, né? O que está deixando de ouvir, vai perdendo essas habilidades. Não é que bota o aparelho e volta do nada. E um ponto importante nisso, principalmente do adulto e do idoso, é o tempo de diagnóstico, é o tempo de privação auditiva, o tempo que esse paciente, que esse indivíduo ficou sem ouvir bem. Isso tem uma relação direta com o resultado, com o prognóstico do uso do aparelho. Tá? Então, o indivíduo que tem uma perda auditiva diagnosticada há 5, 6, 10 anos e que não usa o aparelho, quando vai começar a usar, ele vai apresentar dificuldades, né? Porque aquele nervo auditivo, ele passou anos sem receber som como deveria. E como que de uma hora para outra, ele vai receber o som e vai ser aquela coisa como era antes. Não é acordei, estou aqui, né? Não é. Então, a privação auditiva, ela é um fator importante no prognóstico. Então, por isso que é importante os exames anuais, detectar a deficiência auditiva o quanto antes e começar o uso do aparelho quanto antes. Tá? Que, de fato, tem indivíduos que, quando começam a usar, logo quando diagnostica a perda auditiva, o aparelho auditivo com a tecnologia que a gente tem hoje, o aparelho auditivo é sensacional. É mesmo. Os aparelhos hoje quem não tem perda quer usar. Porque ele tem verdade, recursos, eu já testei uns que eu digo, nossa, que sensacional. Melhorou a vida. Eles têm recursos de microfones direcionais, de redução de ruído, né? Tem uns que fazem até tradução, tem Bluetooth. Tem Bluetooth, você atende o celular pelo aparelho, escuta, enfim. Então, assim, a tecnologia é maravilhosa, ela está aí para isso. Né? Então, o indivíduo com tempo de privação curto, um diagnóstico recente, rapidinho essas habilidades, porque faz pouco tempo que ele vai se adaptar melhor, né, ao uso do aparelho, e vai usá-lo. Né? Exato. Isso, não o idoso que está há muitos anos sem usar aparelho, sem ter o tratamento adequado, esse processo vai ser muito mais lento. Isso repercute na qualidade de vida, né? Porque geralmente deixa de participar das reuniões de família, deixa de falar no telefone, se isola, deixa de ir na igreja, de ir no mercado, né? Gera uma irritabilidade. Afeta as funções cognitivas. Hoje é comprovado, né, estudos internacionais de que perda auditiva não tratada, né, vai afetar e o risco de desenvolver demência. Aumenta. Isso é um dado importante. Então, o uso do aparelho é até uma forma de você também estar prevenindo dificuldades de cognição na terceira idade. Né? Então, ouvido e cérebro, eles são interligados. E linguagem, né? Linguagem. Linguagem e cognição também estão ali pertinho. Não tem como separar. Como dissociar. Porque imagina, você não escuta bem, aí você não vai conversar. Aquela informação não chega no cérebro. O cérebro vai ficar perdendo a função. Apagadinho, vai perdendo a lei do uso e do desuso. Eu brinco, o seu cérebro está preguiçoso. Eu brinco com os pacientes, seu cérebro está muito preguiçoso. E, de fato, é isso. É isso mesmo. Parou de receber estímulo. E aí ele vai executar outras funções. Né? O cérebro tem Ele é muito plástico, né? Assim, exato. E acaba deixando de usar como está usando. Exato. Tá usando Então, sim, o treinamento auditivo, a reabilitação auditiva com o treinamento auditivo do processamento pode ser feito em qualquer idade. É importante que seja feito o quanto antes da melhor forma. Exato. Né? E aí, falando em melhor, e aí... Peraí, gente, só um pouquinho. Diretor, Nossa, o que, diretor? Tá? Porque chuva de mensagens querendo a resposta. Tá. Ok, gente. Vamos lá, pra gente fechar. Tá, entendemos. Até porque a gente vai ter que finalizar. E, Nara, chuva de perguntas. Todo mundo quer saber. Ansiosos para você falar um pouquinho aí de...
Pois é, qual o melhor? Qual? Qual? Aquele Melhor treinamento intervenção. auditivo dentro da cabine, com audiômetro, ou aquele que você faz com software, com fones, fora da cabine? Qual? Qual? Gente, é Qual? agora. Qual? Dá um close na Inara. Não tem melhor. Aquela Sinto velha de história, falar, né? mas internacionalmente, os estudos que a gente tem de fora, no Brasil, eles tentam, de fato, trazer essa resposta, comparar grupos que se submeteram à terapia tipo. puramente de cabine e a outros que só pela terapia informal, ambos tiveram ótimos resultados. Ótimos resultados. Ensaios clínicos randomizados, Tudo duplo com a cego. metodologia bem amarradinha, com amostra, com N-bom. E aí eu até, né, ouvindo você falar que você consegue mesclar e muitos profissionais fazem essa mescla, eu estava desconfiando disso, né? E talvez essas pesquisas mostram que o caminho talvez seja você ser Caminho do sensível meio. ao paciente, adulto, adolescente ou criança, e fazendo ali, você ter à mão, né, à disposição os dois tipos para poder mesclar. E isso faz com que o atendimento e a intervenção fique muito mais plus, ganhe um plus, né? Porque ele vai ter os dois tipos Se ali. quanto mais personalizado for, Melhor. Exato. para aquela Acho que é aí que necessidade, tá a talvez é o diferença, melhor. né? Esse é o X da questão. É. O treinamento auditivo ele tem que ser personalizado para aquele indivíduo. Não existe um protocolo de treinamento auditivo que eu aplique em Luana, em Flávia, em Nara. Não existe. Tá? Então, de fato, são duas intervenções, dois modelos de intervenções que têm ótimos resultados e têm uma eficácia comprovada. Que Isso bom. é comprovado. E bom que tem gente fazendo isso por aqui em Natal Que bom. e no Brasil, né? Independente de ver isso fora, mas que bom que tem gente boa fazendo isso aqui que a gente pode contar. Ai, muito né? bom. Eu vou repetir, acho que eu falei aqui rapidamente, os impactos no trabalho da terapia de linguagem e da aprendizagem que a gente vê quando se detecta e faz a intervenção, faz o trabalho em conjunto, ou até mesmo após, né? Sim. A diferença é muito grande, é muito gostoso ver a criança vindo, assim, o antes e o após a intervenção, as respostas dela na fonoterapia, na intervenção clínica, na área É da muito linguagem. melhor, é mais rápido. Mais rápido, as diferenças, o impacto na compreensão da linguagem como um todo, às vezes de crianças que estão até no espectro do autismo, em quadros nível de suporte 1 até 2, que são crianças oralizadas que tinham uma dificuldade muito grande na compreensão da linguagem pela falha pragmática. Foi uma delícia um dos casos. Eu vi a diferença na compreensão da linguagem e na velocidade do processo, até mesmo de organização da resposta dela. Sim. Né? E isso, se a gente for pensar, né, na interação, na conversa, dá um impacto muito grande. É isso que a gente deseja, que as crianças possam interagir, conversar, dialogar, aprender. E aí, cada vez mais, né, que a gente possa caminhar muito de mão dada e entenda, né, que precisa estar juntinho. E assim, é um ponto que você falou aí do trabalho em equipe, do trabalho multidisciplinar. Né? Nós somos fonoaudiólogas, atuamos em áreas diferentes, Sim. mas o nosso trabalho em conjunto é muito importante. Então, a fono da linguagem, que faz a parte da fala, da linguagem, ter contato com quem faz os exames auditivos, com quem trabalha o processamento, assim como nós, fonoaudiólogas, ter um trabalho em parceria com as outras especialidades. Sim. A psicopedagogia é extremamente importante para as alterações do Exatamente. processamento. Né? A psicologia atua diretamente. Então, eu converso muito com colegas, né, que também trabalham com essas crianças. Então, eu gosto de falar com quem está atendendo a criança para a gente tentar, em conjunto, identificar onde estão as principais. A Inara só trabalha com processamento auditivo. Mas eu preciso conhecer a criança como um todo. Exatamente. Onde está uma criança que tem uma questão emocional, uma criança que tem uma questão comportamental, né? Que isso dentro das sessões, né, podem influenciar. E se a gente souber, e se a gente conduzir de uma forma que o colega orientou, tenta fazer dessa forma, né? O trabalho multidisciplinar é sensacional e precisa ser dessa forma. Isso, e entender que, né, mesmo sendo fonoaudiólogas, temos especialidades diferentes. Às vezes chega pra gente, você não faz treino de processamento? Eu não faço. Não
consigo fazer tudo, né? A gente acaba se aprofundando mesmo em Exato. determinada área. Precisa conhecer um pouco de outros aspectos, até para poder trabalhar melhor em equipe, Sim. mas não fazer o treinamento, né? A atuação específica. Ai, que Enfim. conversa boa. Delícia, né? Ficava Eu aqui a tenho noite outra toda. Nem vi o tempo passar, Nossa, mas... Inara, você vai ter que voltar. Ela vai ter que voltar. Ah, eu Vai ter que volto. voltar Já tá outra feito vez. o convite. Depois a Volto. gente vai organizar a agenda. Acho que a gente ainda tem muito que conversar sobre audição e linguagem e diagnóstico diferencial, que não deu tempo da gente conversar. Sim. Sai um pouco das questões do processamento ou não, mas eu acho importante. Foi uma delícia. Ai, Nossa maravilha, Senhora. adorei. Coisa boa. Que bom que você Ai, veio, foi bom. muito bom bater papo. Obrigada pelo convite, já Que tá aceito. delícia. Voltar. Vai ser figurinha carimbada aqui nessa conversa com a gente. Afinal de contas, ouvir falar, né, gente? Sempre a audiologia vir aqui dar um alô vai ser ótimo. Sim, foi muito bom o papo hoje. Espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima. Tchau, tchau, Tchau. gente.